começou. Já abriu? Boa noite a todos. Tem alguém aí? Vamos começar a nossa live hoje. Culto de mulheres, né? Uma palestra para mulheres. Está chegando aí, chegando alguém para a gente poder começar. Eu, Patrícia Guedes, Bruna Vitória. A gente vai começar essa live. Chegou ninguém ainda. Estamos esperando você, mulher de Deus, para a gente começar a nossa live nessa noite. Tem Egley, seja bem-vinda, Egley, coisa boa. Compartilha aí, Egley, que Pai Senhor, que você é a nossa representante aí virtual, que compartilha nossas lives. Compartilha aí, Egley, no grupo lá das senhoras, no grupo da igreja. Já estamos começando a nossa live. Deus te abençoe, Egley. Um abraço para Cauane. Cauane tá aí também. Para Carlinhos, a família. Deus abençoe. Espero que estejam todos bem. Pai do Senhor, Edivânia, coisa boa. Você aqui também, acompanhando nossa live. Edivânia, Egley. Vânia, Deus te abençoe, Vânia. Neilma, coisa boa, Neilma. Bota aí também Dona Dora, Nilvânia. Coloca aí as mulheres que querem ouvir da palavra do Senhor nessa noite. Estamos nessa quarentena, mas não deixamos de receber da palavra do Senhor e de, assim, cumprir com as nossas programações, né? Hoje estava marcado para o culto de mulheres, né? Comigo e com Bruna, minha filha, e a gente está aqui honrando esse compromisso que havia sido agendado, né? Patrícia Souza, Deus te abençoe, querido, um abraço. Chama a Camila aí, Patrícia, para assistir também. A igreja estamos assistindo, Bruna, Cauane, manda um abraço. Um abraço, Cauane, saudades. Vamos lá, tem 16. E ao passo que for chegando, a gente vai fazendo já uma interação com vocês. A gente vai fazendo umas perguntas, né? E vai ser uma competição assim, das solteiras, das mulheres solteiras contra as mulheres casadas. Eu vou fazer a pergunta, né? Deixa eu chegar a 20, tem 15 aí, 16. Quando chegar a 20, a gente vai começar para esquentando a nossa palestra. A gente vai fazer aqui um quiz. Saudade também, Paty. Um quiz bíblico, né? A gente vai fazendo a pergunta que eu tirar aqui. Aí quem responder primeiro, seja uma solteira, ganha um ponto para as solteiras. Seja uma casada, ganha um ponto para a mulher que é casada. Pai do Senhor, irmã Patrícia, João Alves, João, né? João Alves Ferreira. Mira. Acho que é Mira. Mira. Deus te abençoe, Mira. Um abraço você, irmão João. Para os meninos também, Priscila, Paz do Senhor. Um abraço para Augusto, Laura, Jonathan. Deus te abençoe. Iris. Guia, Camila, Pai do Senhor. Vamos lá, ó, tem 46. Vamos ao quiz bíblico para ver. Aí quem entrou agora é o seguinte: para esquentar aí a nossa programação, a gente vai fazer a pergunta e quem responder primeiro, seja uma mulher solteira, seja uma casada, aí vai ser o ponto, tá certo? Vamos lá, primeira pergunta aí. Vamos lá, solteiras aqui. Vamos lá. Tô torcendo pelas solteiras. Diaconisa que servia na igreja de Sencreia e que ajudava o apóstolo Paulo. Vamos lá, quem é que sabe? Tô vindo pra afastar um pouco pra enquadrar as duas. Vamos lá ver quem é que sabe. Diaconisa que servia na igreja de Sencreia que ajudava o apóstolo Paulo. Será que é uma solteira ou será que é uma casada? Lucas mandou um beijo para Lucas também, Neilma. Tô com saudade. Um beijo, viu, Lucas? Fica aí também acompanhando, viu? Paz Aline. E aí, irmãs, quem é? Diaconisa que servia na igreja de Sencreia e que ajudava o apóstolo Paulo. Vamos lá, será que é uma solteira ou uma casada que vai responder?
Meu Deus, ninguém sabe. Vamos pesquisar no Google, é? Não acredito. E aí, Bruna, tu acha que é uma solteira? As jovens têm tempo de ler a Bíblia. Glei tá em dúvida. Vamos lá. E aí, diaconisa que servia na igreja de Sencreia e que ajudava o apóstolo Paulo. Vamos ver quem é que descobre aí. Vamos passar essa pergunta, tá muito difícil. Nem as solteiras, nem a casada tá sabendo responder. Pai Senhor, Tânia, um beijo. Vamos lá. Qual o tema da palestra? Essa daí todo mundo tem. Patrícia respondeu Priscila. Não, Patrícia, que pena. Vamos lá. Qual o tema da palestra? Essa daí não é possível. Jardiel e Priscila também botou Priscila. Não, erraram. Vamos lá. Qual o tema da palestra? É outra pergunta. Qual o tema da palestra? Será que as casadas ou as solteiras vão responder? As casadas estão na frente. As casadas responderam aí, chutaram, mas não conseguiram, né? Vamos lá. Quem é? Jardiel do Priscila, manhã, boa noite, mãe. Febe, Eglei acertou. Um ponto para as casadas. Febe, muito bem, Eglei da primeira. Já, Patrícia botou, já respondi Priscila. Não era Priscila, Patrícia, era Febe. Eglei tá pedindo da alternativa. Não, as perguntas são muito fáceis. E a segunda pergunta. Qual o tema da palestra? Qual o tema da palestra? Meu pai, a Gleino Vale que já respondeu e ela fez o ban. Mira botou Feb, já responderam, Mira, já. As casadas estão na frente. As solteiras, meu Deus do céu, as jovens precisam responder. A segunda pergunta, qual o tema da palestra? Quem vai responder essa pergunta? Qual o tema da palestra de hoje aqui, que tá eu e Bruna aqui nessa missão para as mulheres, trazer essa palavra para as mulheres do Senhor. Lídia, a gente já respondeu, Aline, a primeira pergunta, a resposta era Feb, viu? A segunda pergunta é qual o tema da palestra? Qual o tema da palestra? Tá chegando direitinho aí a transmissão para vocês? Se tiver alguma dificuldade aí, vocês avisem pra gente, viu? A mulher que teme ao Senhor será louvada. A solteira agora empatou, viu? Glei, essa vez você foi devagar. Iris já. Irmã Patrícia, irmã Zoraide está mandando um abraço. Um abraço, irmã Zoraide. Deus te abençoe também. Um abraço. Eita, não era para Glei responder, então. Foi ponto das solteiras. Tá um ponto para as casadas, né, Bruna? E um ponto para as solteiras. E um ponto para as solteiras. Então, empate. Vamos lá. Livro e capítulo bíblico que fala da mulher virtuosa. Essa daí tá fácil demais, dá para todo mundo responder. Qual livro e o capítulo? Qual livro e o capítulo bíblico que fala da mulher virtuosa? Elas estão demorando muito para pesquisar, né, Jardiel? Eu também concordo. Eu não sei se é Jardiel ou a Priscila. Então, é para saber a resposta na lata mesmo. Qual livro e capítulo bíblico que fala da mulher virtuosa? Provérbios 21. Uhul! Casadas! Vamos lá, solteiras, me representem aí. Nilvânia respondeu, não acredito. Tá vendo aí, Nilvânia? 2-1 para as casadas. Cadê as solteiras aí, hein? Vamos lá. Evitou a morte de Davi por Saul ao colocar uma estátua em seu lugar na cama. Quem foi? Evitou a morte de Davi por Saul ao colocar uma estátua em seu lugar na cama. Quem foi aí? Vamos lá ver quem é. Já respondeu o provérbio, já respondeu, gente. Pergunta. Evitou a morte de Saul, evitou a morte de Davi por Saul ao colocar uma estátua em seu lugar na cama. E aí, quem foi? Evitou a morte de Davi por Saul ao colocar uma estátua em seu lugar na cama. Será que é as solteiras, Bruna? Será que é as jovens? Será que é as casadas? Eu acho que é as casadas.
Provérbio 1:7. Não, Guia, a gente já respondeu a de Provérbio já. A gente tá agora na... Quem evitou a morte de Saul, de Davi por Saul? A Aline acertou! Mical, casadas, uhul! As casadas, viu, estão lendo na Bíblia, que bênção, maravilha, viu? 3-1. Vamos lá. Cadê as solteiras, hein? Quem foi a única mulher citada na Bíblia a ter status de juíza e líder de Israel? Quem foi a única mulher citada na Bíblia a ter status de juíza e líder de Israel? Pai Senhor, irmã Margarete, Nilvânia, Mical. Vocês estão filando depois, aí depois que bota a resposta, né? A Aline respondeu. Então, estamos vendo sim, Priscila. Débora, a Arlete respondeu. Arlete botou Débora. Muito bem, Arlete. As casadas estão na frente, né? Tem mais uma. Tem mais uma aqui. Que esposa morreu confirmando a mentira do marido? Que esposa morreu confirmando a mentira do marido? Quem foi a esposa que morreu confirmando a mentira do marido? Patrícia. Pai Senhor, Andresa, Deus abençoe. Um cheiro. Tem um delay daqui até chegar lá. Então tu tem que fazer pergunta. Jardiel aqui, Safira, muito bem, as casadas, olha, venceu o nosso quiz, viu, Bruna? As casadas. As jovens, eu acho que tá vendo muito Instagram, muito WhatsApp, não estão lendo a Bíblia não, viu? Parabéns, muito bem. Jardiel nos informou que estava tendo um atraso entre a pergunta que a gente fazia para vocês responderem. Mas agora nós terminamos o nosso quiz, né? E parabéns para todas que acertaram. Para as que filaram também, né? É importante vocês pesquisarem. Então, Deus abençoe a todas. E a gente vai orar agora para começar a nossa programação com a nossa conversa, né? Já que estamos nessa informalidade, é uma conversa que a gente vai falar sobre a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu queria orar com você, né? Nós estamos com 71 mulheres aí acompanhando a nossa live. Eu queria orar com você para que Deus possa assim falar o teu coração, como já falou o meu e o de Bruna. E a gente vai compartilhar com vocês nessa noite um pouco da palavra de Deus. Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome para todo sempre. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque mais um dia nós conseguimos vencer com a tua graça. Na esperança de que dias melhores virão, na esperança de que o Senhor está conosco, na esperança de que o nosso futuro está em tuas mãos e o nosso socorro também vem de ti. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todas as mulheres que estão nos acompanhando nessa noite, que estão, ó Deus, nas suas casas, recebendo a tua palavra, que haja, Deus, compreensão, que haja entendimento, que haja, Deus, conforto, que haja, Deus, esclarecimento, que haja ajuda, Pai, para todas elas. Deus, muito obrigado pela vida de Bruna, Senhor. O Senhor sabe, Deus, o quanto é importante que ela esteja aqui do meu lado, e o quanto é bom, Senhor, que ela esteja, e o quanto, Deus, o Senhor tem ajudado, abençoado e restaurado a vida dela para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nos usa nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E deixa eu ver aqui, tá todo mundo ouvindo bem? Me ouvindo bem? Vamos dar início, né? A nossa palavra de hoje, e Manhã me desafiou a iniciar essa palavra. E como a gente fez a pergunta já, o tema da palavra de hoje é a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu achei um tema muito importante, muito oportuno de se trabalhar, uma vez que as mulheres, ao longo do tempo, vem procurando reconhecimento, vem procurando louvor, seja do marido, seja do namorado, seja dos pais, e a mulher vem a cada dia mais procurando esse reconhecimento. Mas hoje
nós não vamos falar sobre o reconhecimento das pessoas, sobre o louvor das pessoas. Vamos falar o quanto é bom ser reconhecida pelo Senhor. E para iniciar a nossa palavra de hoje, eu peço que vocês abram as suas Bíblias lá em Provérbios 31, a partir do verso 10. E a gente vai estar intercalando aqui a leitura para ficar mais dinâmico. A gente vai esperar um tempinho enquanto vocês abrem para iniciar a leitura. Amém? Paula aí entrou, Paula, ela e Arthur. Deus abençoe, Paula. Um abraço para a irmã Vera também, para a Cláudia, as mulheres aí da família Nunes. Vamos lá, Bruna? Vamos ler a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É como um navio marcante, de longe traz o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Ela faz as roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém. Então, para a gente começar a trabalhar esse texto para vocês, eu vou fazer um breve comentário sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi um livro escrito há muito tempo, no século X. Foi escrito, dentre os seus autores, foi o rei Salomão e outros autores, né? Muitos dizem que foram sábios e outros autores. E nesse livro, o rei Salomão, principalmente, ele personifica a sabedoria. Tem dois temas que trata muito nesse livro de Provérbios, que é a sabedoria e o temor do Senhor. E aí, Salomão, ele personifica a sabedoria, ou seja, transforma esse substantivo sabedoria em pessoa, e essa pessoa é uma mulher. E aí, nesse livro de Provérbios, ele vai dar conselhos a essa mulher, a sabedoria personificada, vai dar conselhos principalmente aos jovens, como proceder. E a maioria dos conselhos é dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nesse verso 31, muitos estudiosos dizem, e até já é constatado isso, que não foi escrito por Salomão, mas foi escrito pelo rei Lemuel. E esse Provérbios 31, ele foi escrito pelo rei Lemuel, um conselho de sua mãe. A sua mãe, o rei Lemuel, iria assumir o trono, e a sua mãe começou a fazer, fez um acróstico. Acróstico é aquilo que a gente faz geralmente para desejar feliz aniversário. Feliz aniversário, Patrícia, P de piedosa, A de amorosa. Então ela fez um acróstico, como se fosse um beabá, para ensinar o filho dela, sobre uma mulher que teme ao Senhor.
ela muito bem poderia ter, antes do seu filho assumir o trono, ter dito assim: eu vou lhe ensinar como prosperar, como ter um reino próspero, como conquistar muitas terras. Mas ela não fez isso. Ela se preocupou em ensinar o filho como encontrar uma mulher virtuosa. E eu dando uma olhada nesse termo mulher virtuosa e percebendo um pouco sobre o século XXI, eu vi que as mulheres de hoje em dia veem esse texto como se fosse o texto impossível de se cumprir, como se fosse um texto muito provocativo da Bíblia, pelo fato de dizer: essa mulher é ideologia, é uma mulher utopia, isso é um ideal, ninguém consegue atingir essa mulher, não tem como, em pleno século XXI, ser uma mulher virtuosa como ela. E aí, esse nome virtuosa foi se modificando com o decorrer do tempo, e hoje as pessoas não mais olham esse conceito de virtuosa, esse padrão de virtuosa, mas seguem outros conceitos. Um conceito muito utilizado no século XXI é o da mulher empoderada, da mulher poderosa. E aí eu me preocupei em procurar alguns conceitos que as mulheres hoje em dia estão classificando como virtuosidade, como qualidade. E aí a gente vai eu e Manhã vai estar dialogando. Eu vou dizer o que as mulheres do século XXI conseguem entender como qualidade, e Manhã vai dizer o que é a qualidade para Deus, o que é ser uma mulher virtuosa aos olhos de Deus. Então vamos lá. O primeiro conceito que eu encontrei é que a mulher do século XXI, para ela ser considerada virtuosa, poderosa, empoderada, ela tem que colocar a sua vida em primeiro lugar, em detrimento aos outros, à sociedade, aos filhos e principalmente ao marido. E quando a gente lê, né, o texto de Provérbios capítulo 31, que no versículo 30 diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, nós vemos que essa mulher que teme ao Senhor, ela coloca Deus em primeiro lugar. Ela não se coloca em primeiro lugar, ela não coloca os seus interesses em primeiro lugar, ela não é superior nem inferior a ninguém, mas ela é feita por Deus, como diz lá em Gênesis, criada à imagem e semelhança de Deus, tanto ela quanto o homem, e ela é criatura criada por Deus, né, para servi-lo, glorificá-lo, para temê-lo. Então, a mulher que, em contraponto, fazendo um paralelo a essa mulher do século XXI, essa mulher empoderada, essa mulher que só coloca a sua vida em primeiro lugar, a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, ela coloca Deus em primeiro lugar. Deus é o seu tudo, Deus está acima de tudo, Deus é a sua prioridade, né? Então, em Provérbios 31, do 10 ao 31, que fala sobre essa mulher, e ela é louvada porque ela teme ao Senhor, né? Ela é louvada porque ela segue ao Senhor, ela serve ao Senhor, ela entende que Deus é o Deus criador, é o Deus que a criou, é o Deus que a sustenta, é o Deus que tem fortalecido e ajudado no seu dia a dia e na sua vida na fé. Então, a característica principal de uma mulher excepcional é o temor do Senhor, né? Porque somente aqueles que temem ao Senhor obterão para pôr em prática todos os atributos descritos no livro de Provérbios 31. Então, essa mulher que se coloca acima de todas as coisas, como a privilegiada, como a superior, essa mulher não é uma mulher que teme ao Senhor, mas a mulher que teme ao Senhor é a mulher que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. É Deus a sua prioridade, é Deus o seu centro, é Deus que está acima de qualquer coisa. Ela não é superior e também ela não é inferior, mas ela é imagem e semelhança de Deus. Exatamente, como a Aninha acabou de falar agora, que eu falei, né? A mulher do século XXI, ela deturpou o conceito de mulher virtuosa. Ela tem colocado que pra eu ser uma mulher na sociedade vista bem, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que ser o centro. E isso também veio por consequência, né, depois do movimento feminista, exatamente, do feminismo, que a mulher tinha perdido seu valor com o tempo. Mas aí a gente vê que se em Deus nós temos valor. Amém.
O outro ponto que eu encontrei das mulheres do século XXI é que para ser uma mulher virtuosa no século XXI, uma mulher vista bem na sociedade, vista como poderosa, ela não pode se curvar a ninguém, nem se submeter, nunca pedir perdão. A gente vê no texto de Provérbios 31 que essa mulher virtuosa, tudo que ela faz é para a sua família e, por extensão, para a sua comunidade. Veja que todo o trabalho que é desenvolvido, se você for ler o texto novamente, você vai ver. E a gente vai depois ler alguns textos aqui. Tudo que ela faz é em favor da sua família e para a comunidade, né? E ela é uma mulher que ela aceita o marido como líder da família e em nada humilha a mulher. Lá em 1 Pedro 3, 1 e 2 e Efésios 5, 22, fala sobre essa submissão da mulher. Veja que Bruna diz que uma característica dessa mulher do século 21 é uma mulher que não se curva a ninguém, nem se submete a ninguém, nem pede perdão. Então, essa mulher virtuosa, a mulher descrita no livro de Provérbios, é uma mulher que entende a submissão ao seu marido, porque no texto fala que ela entende, ela reconhece o seu marido, versículo 12, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Lá em Efésios 5, 22 diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Então, esse texto da mulher virtuosa mostra que essa mulher é uma mulher que se submete. A mulher virtuosa é uma mulher que se submete à liderança do seu marido. Não, porque se as feministas leem esse texto, não elogia esse texto. Não vai elogiar esse texto. Pelo contrário, elas dizem que desperdício uma mulher fazendo só isso, ou fazendo para essas pessoas, ela pode fazer muito mais, porque o seu potencial, o seu valor, aquilo que ela pode ser muito mais do que essa mulher. Então, a gente vê que o objetivo dessa mulher, o que ela faz é tudo para a família, e por extensão, ou seja, em consequência das suas atividades, das suas tarefas, isso em decorrência disso, ela também faz para a comunidade. E ela é uma mulher que reconhece o valor do seu marido, a liderança do seu marido, e reconhece a submissão, né? E sabe que o perdão é o caminho para aqueles que seguem a Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo disse que nós temos que perdoar como também nós fomos perdoadas. E na Bíblia também fala, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, não tem como ser uma mulher virtuosa se a gente não negar, não se submeter, não estar debaixo de ordens. A mulher não é um ser extraordinário que não pode ser mandada por ninguém. Temos que também obedecer ordens. Neide está perguntando quem é essa mulher de Provérbios, né? Bruna falou no começo, acho que Neide entrou agora, né? É a mãe, né, Bruna? Explica aí para Neide, Bruna. Esse Provérbios, muitas pessoas dizem que essa mulher não existiu, a mulher é citada em Provérbios 31, mas o Provérbios 31 foi dedicado ao rei Lemuel, que iria assumir o trono, e uma mãe fez... A mãe dele fez esse acróstico como se fosse um beabá, para que ele aprendesse e sempre decorasse as qualidades de uma mulher virtuosa, para que quando ele assumisse o trono, ele procurasse uma mulher que o auxiliasse no reinado. E as características dessa mulher, né, seriam essas descritas pelo rei Lemuel, né? E é interessante como essa mãe, como nós mães, às vezes nos preocupamos com a profissão dos nossos filhos, com tantas outras coisas. Mas ela procurou ensinar o seu filho, que era um rei, sobre como e qual mulher ele devia assumir um relacionamento, assumir um compromisso. E aí ela descreve, né? Alguns estudiosos dizem que ela se espelhou na mãe dela, né? E aí ela descreveu essa mulher, nessa descrição, como uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que é honrada, que é elogiada. O outro ponto
que a sociedade do século XXI valoriza nas mulheres, que para ser uma mulher poderosa no século XXI, é que ela não deve fazer nada que lhe gere sofrimento. É interessante esse ponto, Bruna, quando diz mãe, uma das características da mulher do século XXI é que ela não deve fazer nada que lhe gere sofrimento. E é interessante, né, como as mulheres de hoje não querem sofrer. Eu dou por vista, né, o que a gente tá passando nessa quarentena é bem complicado, né? As mulheres que gostam de se arrumar, que gostam de sair, que gostam de comprar, que gosta de ajeitar o cabelo, sobrancelha, unha e tá em casa, né? Mas aí a gente dá um jeito, faz uma coisa ou outra, mas como a mulher, ela não gosta do século XXI, ela não gosta de sofrer. E a mulher de Provérbios 31, ela vive e trabalha pelo bem-estar e sucesso dos outros. É bem diferente das mulheres desse século, não é? Porque ela vive e trabalha em função de si própria. Ela vive e trabalha em função de si mesma. Quantas mulheres saem de casa para trabalhar e dizem, eu vou trabalhar porque eu quero as coisas para mim. Eu quero me vestir bem, eu quero estar bem, eu quero para mim as coisas do meu próprio interesse, a minha autopromoção. E essa mulher de Provérbios 31, ela vive e trabalha pelo bem-estar e sucesso dos outros. Ela não está interessada na sua autopromoção, mas a sua dignidade é demonstrada pelo seu serviço, o qual é motivado pelo amor de Deus. Ou seja, a sua dignidade é demonstrada não pelo que ela posta, não pelo que ela fala, mas pelo seu serviço. É pelo seu serviço que ela é reconhecida. A sua dignidade é reconhecida pelo seu serviço. Pelas ações que ela realiza, por aquilo que ela faz. As pessoas veem, o marido vê, os filhos veem, a comunidade vê e glorifica a Deus pela sua vida, não pelo que ela diz que está fazendo. Hoje é comum, né, a gente entrar na internet e quantas mulheres estão se autopromovendo, né? Mas a mulher de Provérbios 31, ela não faz uma autopromoção de si mesma, mas as pessoas a promovem, a elogiam pela dignidade do seu serviço, por aquilo que ela realiza, por aquilo que ela faz. Exatamente. E, mãe falando aí, eu lembrei, assim, as jovens podem ficar perguntando, né? Ainda não tenho esposo, ainda não tenho filhos, qual será o fruto do meu serviço? Lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 7,32 fala que a casada cuide das coisas do matrimônio, a solteira cuide das coisas do Senhor. E o que seriam essas coisas do Senhor? Seria se deleitar na palavra, seria orar. E a gente vê que a mãe de John Wesley, Susanna Wesley, ela tinha 11 filhos e ainda tinha tempo para orar. Ela foi uma mulher de oração. E nós solteiras? A gente tem faculdade, a gente tem alguns trabalhos, mas nós temos tempo de sobra. A gente não tem responsabilidade de cuidar de filho, não tem responsabilidade de estar sempre na cozinha. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo para dedicar ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo fala, o solteiro cuide das coisas do Senhor, o casado cuide das coisas de casado e glorifica ao Senhor através das coisas de casado. Amém. Mais um ponto que a gente encontra na mulher do século XXI é que ela... Só um minutinho, Bruna. Antes dela entrar no próximo ponto, ainda falando o texto que eu queria trazer sobre que a mulher atual, a mulher contemporânea, ela não quer passar por sofrimento, né? E aí, Provérbios 31:15 diz assim, levanta-se mesmo à noite, né? Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Então era uma mulher que ela não estava preocupada, né? Ou não estava incomodada de servir ou de se sacrificar. Era uma mulher que se sacrificava. Então a mulher contemporânea do século XXI, essa mulher empoderada, ela não quer o sacrifício, ela não quer renunciar, ela não quer sacrificar, porque ela entende que o bem-estar
dela está acima de qualquer coisa e acima dos outros, né? E versículo 15 e versículo 20 que diz: abra a mão ao pobre e estende suas mãos ao necessitado. Então, essa questão do pensar só em si, de não se sacrificar, de não querer sofrer, né? Querer só tudo para si, a questão de pensar só em si mesma. Outro ponto que a gente encontra na mulher do século XXI, que a gente vai contrapor com a mulher virtuosa, é que a mulher do século XXI não precisa de esposo para ser feliz. Não, já é nesse? Isso. Acho que não, estou falando. Já. Isso já é sofrimento, certo? Outra questão, né, bem interessante, que é a questão do que Bruna falou, que ela não precisa do esposo para ser feliz. Ela entende que ela mesma, né, e eu falo sempre que a líder do feminismo diz que a mulher precisa do homem como o peixe precisa de uma bicicleta. Então a mulher não precisa do homem, a mulher não depende do homem, mas em Provérbios 31, versículo 12, diz que ela só lhe faz bem. Veja que ela entende a complementariedade do marido, ela entende o valor do marido e ela respeita o marido quando diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E esse entendimento não só é gerado dentro de casa, mas esse entendimento é gerado também na comunidade, porque até as pessoas de fora respeitam esse marido por causa do comportamento, por causa das atitudes, da dignidade dessa mulher virtuosa, dessa mulher que teme ao Senhor, né? Às vezes a gente coloca esse título, mulher virtuosa, é impossível, mulher virtuosa é utópico, não existe, mas vamos colocar esse tema, a mulher que teme ao Senhor. Então eu e você tememos ao Senhor, então se nós tememos ao Senhor, podemos também ser essa mulher, né? E essa questão de que a mulher do século XXI não precisa do homem é uma questão muito forte. Uma vez eu estava no cursinho e uma menina me perguntou assim: Bruna, você pretende casar? Você é tão inteligente, eu acho que você nunca iria precisar do homem porque você é inteligente, você iria se profissionalizar tão rápido e ia poder se manter financeiramente. O intuito de se casar não é não apenas para precisar financeiramente do homem. Nós devemos nos casar porque é uma ordenança de Deus. Lá em Adão e Eva, Deus disse que o homem necessitava da mulher. Se o homem necessitava da mulher, a mulher também necessita do homem. A mulher auxilia o homem e o homem é o cabeça, protege. Então, não é por causa de financeira, porque as pessoas têm muito essa questão de da dependência financeira. A mulher se casa porque precisa do homem. E aí eu falei pra ela, isso é uma ordenança de Deus. E essa pessoa era uma cristã. Foi isso que eu fiquei assim, muito abismada. Eu disse, meu Deus, como as coisas estão difíceis com o passar do tempo. E essa questão que a manhã falou da mulher virtuosa também, de que as pessoas veem que é utópico, que é difícil ser essa mulher da Bíblia, e dizem que essa mulher não existiu e por isso a gente não precisa ser igual a ela. O século mudou, a gente tem outros valores, mas não é assim. Eu acho que tudo que tem na Bíblia tem um proveito. Se Deus colocou na Bíblia é porque Ele queria nos inspirar de alguma forma. Ele reservou 22 versículos para falar só da qualidade dessa mulher. Se Ele reservou 22 versículos da Bíblia para falar de uma mulher que servia a Deus, que era honrada, é porque nós, por meio dele, temos capacidade de ser essa mulher também. E nessa questão do reconhecimento do homem, da importância do homem, da dependência do marido, né? A partir do momento em que nosso relacionamento com o Criador foi restaurado, essa restauração também trabalha para restaurar nossos casamentos e todos os outros relacionamentos, né? Porque depois do pecado, né, houve toda uma consequência e consequências também no casamento, né? Mas a partir dessa restauração
né, em Cristo, que fomos restaurados, Deus nos capacita para restaurarmos todos os nossos outros relacionamentos. Em primeiro lugar, o casamento a ser restaurado e outros relacionamentos que tivermos com os irmãos, com as pessoas, com a família. Então, é importante a gente destacar isso, que, como Bruna falou, mesmo sendo um cristã, às vezes nós estamos falando, né, sermos influenciados pelo que a mídia, pelo que a ideologia do momento, pelo que o movimento feminista tem influenciado e tem de uma forma gigantesca, né? Não só Estados Unidos, Inglaterra, não só Alemanha, mas no Brasil também. Muitas mulheres têm sido influenciadas por esses conceitos que não são conceitos bíblicos, mas são conceitos de ideologia humana, fora dos princípios, do padrão daquilo que Deus determinou para homem e mulher. Exatamente, isso principalmente acaba afetando muito as jovens por causa do seculismo, né? Quem está de frente nesse século, quem está na linha de frente são os jovens que eles estão nas universidades, né? Tem a mente muito frágil. Então, a gente tem que estar sempre na Bíblia, jovens. Tem que dedicar o seu tempo na Bíblia, porque a Bíblia não é antiquada, a Bíblia é atual e serve para nos instruir nos dias de hoje também. Amém. O outro ponto da mulher do século XXI é que ela é extravagante, sensual e altiva no falar. Então, a Bíblia diz, né, do Provérbios capítulo 31, sobre a mulher virtuosa, que essa questão das mulheres irreverentes, né, da linguagem torpe, da linguagem extravagante. Em Provérbios 31, 26, diz assim, que a mulher virtuosa, ela abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então, a mulher virtuosa, ela sabe o que falar, como falar, o momento que falar. Não é uma mulher extravagante, não é uma mulher que se coloca de forma para chamar a atenção para ela, mas é uma mulher que tem controle no falar, que sabe o que falar, que se preocupa no que falar. E eu gosto também desse texto lá de Tito, e quem está com a Bíblia aí, vamos acompanhar Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, é um texto que a gente já trabalhou na igreja, né, com as mulheres, e é um texto bem, assim, importante para que a gente trabalhe. Tito 2, 3 e 4, deixa-me ver aqui, é o versículo 8, Tito 2, 8. Linguagem sã e irrepreensível. Olha aí, linguagem sã, né, das mulheres que temem ao Senhor, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Gente, quantas coisas a gente vê na internet, né, nessas redes sociais de mulheres de Deus, envergonhando muitas vezes o evangelho, porque se dizem cristãs, mas o seu falar não é um falar que conote, que demonstre que essa mulher teme ao Senhor, não é? Como diz aqui no livro de Tito, que a sua linguagem é saudável, sensível, né? E para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ou seja, quantas pessoas estão aí que acompanham a internet, as redes sociais e olham e dizem, meu Deus, uma cristã, uma mulher evangélica e falando essas coisas, né? Um falar torpe, um falar que envergonha, um falar que não leva você para Deus, mas pelo contrário, só dá motivos para que o inimigo vá lhe acusar e outras pessoas também lhe acusem daquilo que você está falando. Então a gente precisa
ter muito entendimento, pedir muita graça de Deus, ler muito a palavra, compreender aquilo que a Bíblia diz. E Tito 2,8 foi o que eu li, e o Provérbios 31:26, que fala que ela abre a sua boca com sabedoria, e só pode abrir a sua boca com sabedoria quem tem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a pessoa que não tem o temor ao Senhor, ela não vai falar com sabedoria, porque ela não vai se preocupar com suas palavras, ela vai falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela entende, aquilo que os outros estão falando. Mas aquelas pessoas que temem ao Senhor, elas vão falar com sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E já finalizando aqui, depois desses pontos que a gente contrapôs, né, eu falei da mulher do século XXI e Manhã falou a mulher virtuosa, para mostrar para jovens e mulheres que a sociedade do século XXI muitas vezes acaba corrompendo a nossa mente, e a gente precisa estar sempre alerta para a palavra de Deus, estar sempre alerta para as qualidades que Deus quer ver em nós, não o mundo. Porque se fosse pelo mundo, a gente tinha que ser loira, alta, o estereótipo do mundo, a gente tem que ser loira, alta, corajosa, altiva. E em Deus nós temos muitas outras qualidades. Deus valoriza as nossas qualidades. E para finalizar, que eu falei no início, dizendo que muitas pessoas, as mulheres, no decorrer do tempo, ela vem querendo atingir louvores de várias pessoas, do marido, do namorado. E no verso... da própria sociedade, né? Tudo que a mulher até hoje lutou e tem lutado é para conseguir o seu valor diante da sociedade. Foi importante as lutas, as conquistas, porque a mulher não votava, a mulher não poderia estar em alguns espaços, porém, essa luta, ela não parou, porque a mulher agora ela não quer ser mais apenas ser igual ao homem, mas ela quer ser até superior ao homem, né? E fugindo totalmente daquilo que é o padrão bíblico da palavra do Senhor. Então a gente precisa se voltar para a palavra, a gente precisa ver na palavra qual é o nosso papel, qual o nosso serviço, o que Deus tem para nós, qual o plano de Deus para nós, porque Deus tem um plano para homem, Deus tem um plano para mulher, Deus tem um plano para o seu povo, e a gente precisa compreender qual o plano de Deus para nós. E, como eu estava dizendo, a mulher ao longo do tempo ela vem querendo louvor de várias pessoas, mas essa mulher virtuosa, ela não quis louvor, ela foi louvada sem querer, porque ela temia ao Senhor, e lá no verso diz: por ela temer ao Senhor, seus filhos se levantavam e chamavam ela de bem-aventurada. Seu marido louvava, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Então, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor, a gente é louvada por Ele, que é o mais importante, e ao redor a sociedade, o marido, o filho, o namorado, todas as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem isso. Muito bem, Janaína aí contribuindo, tá lendo o livro A Mulher Vê, muito bem, Janaína, é uma bênção, esse livro muito bom, já li também, muito edificante, né, e tá dizendo assim que simplesmente nós não podemos ser sábias sem que temamos a Deus, é verdade. E se você, eu creio que todas que estão nos acompanhando já leram esse Provérbios 31, e se não leu agora com a gente. E quando você leu, será que você elogiou essa mulher? Ou você disse: é impossível ser essa mulher, não tem graça essa mulher não é a mulher que eu quero para mim, não é? Mas eu digo para você que quando as feministas leem esses textos também, elas se contorcem, elas se revoltam, porque elas não admitem que a mulher possa ser, ou tenha que ser essa mulher descrita no livro de Provérbios. Mas eu quero dizer que Deus elogiou essa mulher. Esse texto não foi escrito em vão. Deus permitiu que esse texto viesse para nós através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, para que nós entendêssemos o nosso papel, para que nós pudéssemos direcionar a nossa vida mediante essa inspiração, como Bruna falou, essa iluminação, como Bruna falou. É uma referência para nós,
ele não deixaria 22 versículos da Bíblia para mostrar o exemplo de uma mulher e também para elogiá-la, porque Deus está elogiando essa mulher aqui na Bíblia. Você que está querendo louvor de quem? Você está querendo louvor das curtidas do Instagram, das curtidas do Facebook, das curtidas, sei lá, de quais as outras redes sociais que a gente pode estar? Ou você está querendo o louvor de Deus, o louvor do seu marido, o louvor dos seus filhos, o louvor da comunidade? Não pelo que você está fazendo ou porque você vai fazer para ter o louvor, mas porque você vai fazer porque faz parte da sua nova natureza agora em Cristo, realizar essa tarefa que é de acordo com aquilo que Deus quer para você. A Bíblia apresenta uma visão espetacular, imersa em graça. O rei é fascinado, olha só, o rei é fascinado com a beleza de cada uma das mulheres que depositam sua fé nele. O rei Jesus, ele é fascinado com uma mulher que deposita sua fé nele. Nós teremos o louvor de Deus se formos essa mulher, se seguirmos o exemplo dessa mulher. E eu quero desafiar você a examinar as várias áreas da sua vida, da minha vida, e a trabalhar para a mudança. O tipo de beleza que Deus quer em você é a beleza que Ele concederá a você, à medida que permite que o Espírito Santo a conforme à imagem de Jesus. Às vezes nós queremos ter a beleza, como Bruna falou, do estereótipo do mundo. O estereótipo do mundo são as mulheres que estão aí na mídia para que as outras sigam. E aí, quando você se olha no espelho, você vê que o seu nariz é grande demais, sua boca é pequena demais, seu cabelo não é como você queria. E aí você fica querendo fazer essas comparações e viver de acordo com o estereótipo que o mundo tem para você. Mas Deus tem uma beleza muito maior para nós, mulheres de Deus. Deus tem uma beleza muito maior, que é conformar a nossa imagem, a imagem de Cristo. Essa deve ser a nossa imagem, a imagem de Cristo. É a beleza interior que se reflete na beleza exterior. Deus quer transformar a nossa imagem, mas na imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. E isso só é possível quando nós tememos a Ele, quando nós andamos por meio da sua palavra, quando nós servimos de todo o coração. Como Janaína falou, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, só aquelas que temem ao Senhor, elas poderão viver de acordo com essa imagem. E Deus tem essa imagem para nós. E o primeiro que vai elogiar essa imagem não é as redes sociais, não é as curtidas que você vai ter, mas o primeiro que vai elogiar essa imagem, essa vida, é Deus. Deus é o primeiro a elogiar. E eu quero perguntar a você nessa noite, Deus elogiou essa mulher, Deus louvou essa mulher, o marido louvou, né? Vamos ler o texto que fala de que o marido louva. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. O marido louva essa mulher. Os filhos também, no versículo 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva, não é? Então Deus elogia essa mulher, o marido elogia essa mulher, os filhos elogiam a mulher, a comunidade elogia essa mulher. E o versículo 30 diz que enganosa é a beleza e vã a formosura. Ou seja, a beleza passa. A beleza, aquela que o estereótipo que prefigura a imagem de uma mulher perfeita, isso passa, não é? Mesmo que hoje muitas mulheres estejam tentando voltar essa imagem, mas essa imagem passou. Essa imagem passou, essa imagem não existe mais. Por mais botox que se coloque, por mais plástica que se faça, essa imagem já foi. Essa imagem já foi. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Ou seja, a beleza interior, aquilo que temos de Deus,
o temor a Deus, esse sim vai ser reconhecido, esse sim vai ser valorizado pelo próprio Deus, pelo esposo, pelos filhos, pela comunidade. Veja o fruto do trabalho dessa mulher, veja o fruto. Ela planta, ela colhe, ela trabalha, ela realiza, ela vê uma propriedade, adquire, compra a propriedade. Veja que não é uma mulher dos tempos antigos, não. É uma mulher descrita nos tempos antigos, mas é uma mulher atual. Por quê? Porque ela trabalha em casa e também trabalha de outra forma para ajudar no sustento da sua família. Não é uma mulher antiga, não é uma mulher ultrapassada, não. É uma mulher que é empreendedora, é uma mulher que faz alguma coisa em benefício da sua família, em benefício dos outros, do necessitado. Então veja que ela tem o fruto do seu trabalho. E o final do versículo diz, dá-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, ela tem o resultado existe. Né? E deixa o seu próprio trabalho, louvá-las nas portas. Então, ela faz porque ela tem o temor de Deus e ela faz. E à medida que ela vai fazendo, ela vai vendo o fruto do seu trabalho. À medida que ela vai fazendo, ela vai vendo o fruto do seu trabalho. Mas ela faz não para chamar a atenção para si, mas ela faz porque ela teme a Deus. Ela faz porque o seu objetivo primordial é glorificar a Deus nas suas através das suas ações. As suas ações dignificam a sua vida, dignificam a sua família, dignificam a comunidade e o nome de Deus é glorificado. Amém. E para a gente finalizar aí, dizer principalmente para as jovens que mesmo que a cultura não valorize isso, mesmo que os homens da sociedade atual não valorizem essas qualidades, em que Provérbios 31 fala, mas Deus valoriza, e isso é o que mais importa. E alguém queria fazer alguma pergunta, né? Muita interação aí, glória a Deus, amém, é assim mesmo. E quem elogia a mulher virtuosa, bota palminha aí, quem elogia, porque Deus elogiou a mulher virtuosa. Se você também elogia essa mulher, coloca palminha aí. Se essa mulher ela é digna de ser louvada, coloca palminha aí, porque esse é o exemplo de Deus para nós, mulheres cristãs, mulheres que temos lutado para servir o Senhor. Veja que quem chegou depois, a gente viu que fez um paralelo entre a mulher do século 21 e a mulher de Provérbios capítulo 31, né? E aí essa mulher, a gente vê essa diferenciação nos valores, nos princípios. No serviço você pode dizer assim, é o mesmo. A mulher trabalha dentro de casa e trabalha fora. Então o serviço é o mesmo, mas nos princípios nós vemos que é totalmente diferente. A mulher muitas vezes hoje trabalha fora para ter as suas próprias coisas, pensa em si, naquilo que ela pode ganhar, naquilo que ela pode obter, pensa só para si. A mulher virtuosa, ela trabalhava para a sua família e para a comunidade. Então, a marca, né, que nós precisamos deixar, os princípios que nós precisamos valorizar, a vida que nós precisamos se moldar, influenciar nossas vidas, é essa mulher do capítulo 31. Muitas mulheres hoje, como Bruna falou, mesmo na igreja, mesmo servindo ao Senhor, estão colocando outras influências, outros tipos de discurso na sua vida, no seu exemplo, na sua motivação, na sua vivência. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E se alguém quiser deixar uma pergunta aí, fazer uma pergunta, muito bem, olha aí, a mulher que teme ao Senhor será louvada. E aí palmas, muitas palmas, né, para essa mulher que teme ao Senhor, para essa mulher que serve ao Senhor. Olha aí, Tânia, parabéns, Bruninha, tu arrasa, tá vendo aí? É uma bênção, viu, Bruna? Graças a Deus, tem sido uma bênção, tem me ajudado bastante e a gente estudou. Aplausos à mulher virtuosa, muito bem, amém. Se alguém tiver alguma pergunta aí, encerrando 1 hora na nossa live, né? Foi muito bom estar com 62, 70 pessoas aí acompanham a nossa live, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Bruna tá aqui para responder.
Ela estudou muito. Você vê aqui os fichamentos dela. Ela estudou muito, viu? E a gente tá aqui para ajudar vocês. A gente aprende, né, com a palavra, a gente aprende, né, e também a gente vai compartilhando o aprendizado, e o mais importante é a gente viver na nossa vida prática, né? Porque é bom a gente ler o texto e depois também a gente tentar seguir o exemplo, o modelo que Deus colocou para nós, para que assim a gente veja o fruto do nosso trabalho, né? E lembrar, como a pergunta de Neide, né? Quem foi essa mulher? Apesar de a gente não saber se ela existiu, mas nós temos a percepção que foi uma mulher de carne e osso que escreveu. Ela escreveu para o seu filho, e ela não ia escrever para seu filho uma coisa irreal, uma coisa que ele nunca pudesse encontrar. Então lembrar que essa mulher é possível sim existir. Pois é, como a Bruna falou, né? Se a mãe do rei escreveu essas orientações para ele, né? Eu disse a Bruno que eu ia também dar essa carta a ele, para ele, né, encontrar essa mulher virtuosa, né? Então, Bruna já tem essa carta desde pequena para encontrar um marido valoroso, um homem que teme a Deus, que serve ao Senhor, né? Então, Deus abençoe a todas. Para nós foi um prazer estar com vocês aqui, né? A gente programou esse evento lá para a igreja, né, antes de toda essa turbulência, mas como não foi possível, estamos aqui, e graças a Deus por vocês estarem aí também e por nos fazerem assim compartilhar, nos ajudarem a compartilhar essas informações que são tão preciosas para nós, como também para todas vocês que são mulheres também, que passam as mesmas dificuldades que nós, que passam as mesmas lutas que nós. Então, que Deus abençoe, que as suas famílias possam ser abençoadas, que os seus filhos possam ser filhos abençoados, que haja salvação em cada lar, em cada família, não é? Se alguém tiver alguma dúvida aí, gente, pode perguntar. Se ficou alguma dúvida, se você chegou depois, né? E aí você não compreendeu muito bem alguma questão, você fala aí pra gente que a gente vai. Olha aí, Nilvânia. Ô, Nilvânia, nenhuma não tem alguma pergunta, não? Ninguém tem alguma pergunta, não? Bruna se preparou aqui, viu? Para vocês que não sabem, eu e Bruno, cadê? Estamos na live. Bruno tá na live e o pastor também tá na live. Que bênção, graças a Deus. E Deus abençoe os homens aí, né, que encontraram uma mulher virtuosa como a mulher de vocês, né? A Bíblia diz lá no texto que a gente leu que a mulher virtuosa que encontrou seu valor excede ao de finas joias, né? Então você tem algo muito valioso dentro da sua casa, algo muito valioso, que foi essa mulher que teme ao Senhor que Deus te deu. Olha aí, olha o pastor, ela botou Nilvânia. O pastor está acompanhando também, porque ele é o pastor, né? Ele é o nosso supervisor aqui, para nós falarmos tudo que está de acordo com a palavra de Deus, a gente não fugir nenhum milímetro, né, daquilo que é a palavra de Deus, né? Um abraço. Para Rosineri. Um abraço, dona Rosineri. Kelly, um abraço, querida. Gente, foi uma bênção estar com vocês, viu? Foi muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu não quero nem sair, mais daqui, né? Vou deixar os textos, que eu gosto de ler os textos. Vou deixar os textos para, como eu digo assim, gente, vamos ler aqueles textos que fica zunindo assim no nosso ouvido, né? Vamos ler os textos para a gente, depois que terminar a live, a gente ler. Tito, capítulo 2, versículo 3, que diz: as mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu viver. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, dê exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, né? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, Bruna disse que tem pergunta. Qual é, Bruna? Pergunta aí. Neide colocou a pergunta assim: podemos ser essa mulher mesmo vivendo a pressão do século XXI? É difícil. Aí, É difícil, né? A gente tem testemunhado isso, mas não é impossível. Deus nunca nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Então eu acho assim, na minha opinião, acho que é também tem sido cada vez mais difícil, né? Com o passar do tempo, as coisas, no final dos tempos, tem sido cada vez mais difícil ser cristão, ser virtuoso, ser diferente, mas que essas coisas, essas dificuldades não nos impeçam de continuar essa missão, de insistir, de ser mulher virtuosa, ser jovem virtuosa, ser senhora virtuosa e sempre pedir ajuda a Deus, porque é nele que a gente se fortalece. Como Bruna falou, né? Nós, por nós mesmos, no nosso pecado, na nossa pecaminosidade, né? Nós não temos condições de ser essa mulher virtuosa, não, né? Mesmo sem ser nesse século, viu, Neide? Mesmo sem ser nesse século, ainda que nós não tivéssemos nesse século, nós não teríamos condições, mas Deus, ele nos capacita. É por isso que a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nós só conseguiremos ser essa mulher em qualquer século, se houver o temor de Deus em nosso coração. Se nós realmente vivermos no temor do Senhor. É isso que nos capacita, é o temor do Senhor que nos livra do mal, é o temor do Senhor que nos dá sabedoria, é o temor do Senhor que nos conduz pelo caminho excelente, é o temor do Senhor que nos capacita a ser essa mulher. Fora desse temor, nós não temos condições de ser essa mulher. E outra pergunta que a irmã Lúcia perguntou aqui: Bruna, como está sendo esse desafio um dia a dia na faculdade? Ainda não comecei, irmã Lúcia, por causa... tem essa questão do coronavírus também, tá atrasando tudo. Mas tá para começar mês que vem, viu? Ainda não comecei na rotina não, da faculdade. Gente, que coisa boa, né? Muitas já saíram aí, mas graças a Deus por aquelas que acompanharam. Não tem mais pergunta, a gente vai estar finalizando. Tem outra? E tendo um marido descrente. Muito bom! Vamos lá, vamos ver o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. É muito boa essa questão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, né? E o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, porque assim, versículo 5, se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Então, a Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia nos orienta em tudo. Então, ele diz aqui que as mulheres que não têm os maridos crentes, né, elas, pelo seu testemunho, né, elas vão ganhar os seus esposos, né? Vejam no versículo 1 que elas são sujeitas aos maridos, para que aqueles que não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, eles sejam ganhos sem palavras, ou seja, pelo testemunho dessas mulheres, esses maridos vão ser salvos. Não por aquilo que elas são, por aquilo que elas vestem, porque tem muitas mulheres que dizem assim: eu vou ganhar o meu marido porque eu me visto não pela beleza exterior, mas pela beleza interior, por aquilo que Deus tem colocado no para que ela tenha um espírito quieto, um espírito tranquilo, um testemunho de Deus, e sendo testemunho, ela vai ganhar esse marido para o Senhor,
certo? O pastor. O pastor deveria fazer uma live com Bruno para as crianças, seria diferente para todos. Era mesmo, Janaína, boa ideia. Você que é muito criativa, né? Vai nos ajudando aqui. Eu não sei se ele vai estar disposto, mas quarentena tá valendo tudo. Ele disse que não, é. Bruno não quer, Bruno é muito envergonhado, Bruno só quer ficar por trás das câmeras. Não, ele é envergonhado de falar, mas fazer os vídeos de coisas ele gosta, né? Mas Deus abençoe a todas, boa noite, né? Fiquem na paz do Senhor, foi muito bom poder aqui compartilhar com vocês esses ensinamentos da palavra e a gente receber de Deus essa palavra. Amanhã tem culto, certo? Amanhã tem culto às 19h30, culto de oração e doutrina. Acompanhem aí o culto, né? Todos aí acompanhem o culto. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Brevemente a gente estará junto, se Deus quiser. Vamos continuar na oração todos os dias de 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? A gente tá orando de 4 às 5, a gente tá orando e contamos com a oração também de vocês para que a gente possa sair, né? E Deus possa assim trazer uma resposta e essas coisas, essa tempestade venha a acalmar, né? E orar para que essas pessoas se voltem para Deus, né? A igreja tem que orar para que essas pessoas se voltem para Deus. Com tantas coisas, né, irmãos, que a gente tem visto e muitas pessoas ainda com o coração endurecido para Deus. Então, Deus, Ele sabe todas as coisas, está no controle de tudo, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, né, que a gente possa, assim, experimentar da fé nele, na nossa fraqueza, que somos fracos, né? Na nossa fraqueza, o poder de Deus venha se fortalecer em nós, certo? Graças a Deus por hoje, pela recuperação. Bruna ontem não estava bem, viu, irmãs? Quando estava o testemunho aqui, ontem ela não estava bem. Foi uma noite muito difícil, mas graças a Deus, hoje Deus colocou a mão e ela se restabeleceu, graças a Deus. Uma crise de garganta e ela estava muito apreensiva, com medo, mas Deus nos ajudou, né? A gente orou ao Senhor e graças a Deus hoje ela está bem, para a glória do nome do Senhor. E vamos continuar nessa oração, vamos continuar nessa jornada aí, nessa batalha. A gente precisa uma das outras, como Manhã disse. Manhã disse hoje no devocional, achei muito boa a palavra do texto que ela escolheu, de que Moisés, quando estava para fraquejar, né, na sua oração, no seu clamor diante de Deus, os irmãos colocaram uma pedra, seguraram os braços de Moisés, para Moisés ficar com as mãos levantadas, clamando ao Senhor. E que a gente seja esses que estão levantando os braços umas das outras, para a gente continuar clamando ao Senhor e não desistir, não parar, não recuar. Deus abençoe. Um beijo, mãe. Tô com saudade, viu? A senhora de painho, todo mundo. Tchau, gente. Fique na paz. Foi ótimo estar com vocês e a gente vai repetir mais vezes. Eu também sou um pouco envergonhada igual a Bruno. Não sei a quem eu puxei, nem eu, nem ele. Mas a gente vence, né? A timidez, a gente vence e consegue. Deus abençoe, irmãs. Fiquem na paz. Um cheiro grande. Deus é bom, está conosco e isso é o mais importante. Deus te abençoe, Kelly. Um beijo, um cheiro. Fica na paz. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Paz do Senhor. Vamos ler Provérbios 31 bem direitinho.